a gravação. Pronto. Beleza, gente, ó. Eu queria essa reunião hoje justamente para isso, para conversar com vocês. E aí, como é que vocês estão em relação ao, ao, às aulas, aos vídeos, ao acompanhamento dos processos? Me conte aí. Eu parei naquela de prova de hipóteses. Ah, Eu foi. disse, E me conte, é, Vanessa, como é que você está? Você conseguiu instalar o Biostat? Conseguiu ativar o módulo de análise de dados do Excel? Tá, viu? Então, eu tentei fazer isso para instalar esse análise de dados no Excel. Eu desliguei e reiniciei o computador umas 3 vezes, mas ele não aparecia naquele canto direito, não aparecia de jeito nenhum. Mas eu segui os passos certinho. Será que é como é que fala, atualização, alguma coisa assim? Alguma dica? No caso também eu não estou conseguindo não, professor. Não conseguiu, não? Estou no mesmo que Vanessa. Então tá bom. É assim, na verdade, o que que acontece? Houve uma mudança no Excel esses últimos. E eu realmente eu não. O meu Excel é a versão antiga, tá? Então eu não tenho certeza se a versão nova esse módulo está mantido, tá? Eu tenho que dar uma olhada nisso, tá certo? Eu dou um retorno a vocês, mas eu acho que o Biostat é mais importante que o Excel, tá certo? Assim, se vocês conseguirem usar, acompanhar todos os processos com o Biostat, tá bom demais, tá legal? Mas se conseguiram, eu vou dar uma olhada no que aconteceu com o módulo de análise de dados do Excel, mas conseguiram instalar o biostático, estão conseguindo trabalhar com ele, tem alguma dificuldade em relação a isso? Boa tarde. Boa. Quando eu tô mexendo nele, que eu vejo que eu não tô conseguindo fazer alguma coisa, a minha solução é pesquisar no YouTube. E tá dando certo até agora. Eu, Isso. então Perfe- eu sempre vou pesquisando para ver. E até agora, por enquanto, tá tranquilo. E também as aulas que teve no YouTube, né, do curso, tá ajudando bastante também. Tá. Pesquisar no YouTube, você vai lá no YouTube e procura um vídeo que explica como fazer aquilo, né? Ó, Isso. Franciele, é isso que eu faço também, tá certo? Eu acho que eu aprendi muita coisa na minha vida em termos de estatística, de análise de dados, buscando no YouTube, tá bom? Então é esse o caminho. Então o que Franciele colocou é esse o caminho. O que vocês tiverem dificuldade, dúvida, vocês podem me acessar, podem acessar outras pessoas, mas o maior oráculo que existe na vida é a interface do Google e YouTube. Tá? YouTube, em termos de análise de dados, ele tem tudo que vocês imaginarem, ele ensina a vocês. Inclusive, nas melhores universidades do mundo. Tem muita coisa em português, mas tem muito mais em inglês. Então, professores de Harvard, Stanford, de Oxford estão lá explicando para vocês detalhes assim de situações bem legais. Então, eu acho que esse é o caminho, tá, Franciele? Muita coisa vocês podem aproveitar do YouTube mesmo, eu concordo totalmente. Esse é o caminho, tá? Então, e eu encontrei alguns vídeos explicando como era que eu utilizava, o passo a passo. Aí eu achei que tá, por enquanto tá tranquilo. Aí quando realmente eu não consigo fazer alguma coisa, eu pesquiso bem uma pergunta bem boba mesmo e sempre acabo achando um vídeo de alguém explicando como que faz. Ótimo. Você já deu uma olhada no manual do Biostat? Eu vi que um rapaz no YouTube mesmo, ele mostrou. Aí ele colocou o link e aí eu olhei algumas coisas, eu não consegui ver tudo ainda não. Mas Porque como eu baixa. dou. É um, Pronto, então, aí eu vou fazer isso. Que aí quer que né, já é um norte, né? Pra conseguir isso utilizar. é o PDF, o manual do Biostat é um PDF. Ele deve ter umas 500 páginas, tá? Mas ele explica tudo. Você não precisa ler o manual inteiro, tá? Por exemplo, se você vai fazer o teste T, aí você vai lá e segue
o manual. O manual explica exatamente o que você precisa fazer para usar aquele teste. Eu quero calcular a mediana, a média, ou então eu quero calcular o desvio padrão desse conjunto de dados. Você vai lá no manual e o manual explica para você exatamente o que você tem que fazer, qual é o link, qual é a coluna. É bem legal. O manual é muito bom. O manual do Bistat é perfeito. Ele é didático, ele tem exemplos, ele oferta para você o banco, né? Então você vai seguindo, é como se fosse um tutorial. O manual do Biostat é como um tutorial. Olhe, sim, vale muito a pena, tá certo? Beleza, fiquei feliz. É porque na aula passada eu achei que vocês estavam um pouco paradas, não tinham saído muito do lugar. Pelo menos eu estou feliz. É importante sair do lugar, gente. Eu sei que bioestatística é matemática, e matemática não é um assunto atrativo a quem trabalha na área da saúde, né? Assim, eu gosto de matemática, mas 90% das pessoas que optam pela área de biologia e área da saúde foge da matemática, né? Então a matemática não é a disciplina, a primeira disciplina. Então, e estatística é matemática. Eu sei que assusta um pouco, mas é um assunto que é muito importante. Assim, uma pessoa que faz o mestrado tem obrigação de ter uma noção mínima sobre estatística, e esse é o nosso grande objetivo, trabalhar com vocês essa noção mínima, tá certo? Apesar de estar na área de saúde, eu até gosto de matemática. E gostava muito quando eu fazia o ensino médio, né? Então, aquela parte de moda, mediana, desvio padrão, variância, ok, tranquilo. Eu tenho mais dificuldade de manusear mesmo o Excel, mas eu acredito assim que tem coisa que a gente não vai decorar tudo de Não. vez. Mas as aulas são bem explicativas. Então, você consegue ir assistindo e fazendo, entendeu? Por isso que quando eu não consegui instalar esse negócio do link do análise de dados, eu disse, não, eu não estou fazendo nada errado. Aí fiz de novo, porque está bem explicadinho. Aí eu acredito que seja alguma atualização, alguma coisa assim. Pode ser uma atualização, porque aqueles vídeos eles foram gravados há 3 anos atrás, tá? Então, e eu usei nessa época tinha acabado de ser lançado acho que o Excel 2016, eu acho, e eu usei a versão anterior. Então pode ser que as novas versões tenham substituído esse módulo por algum outro comando. E eu realmente eu não tenho usado o Excel ultimamente, eu tenho usado outros programas. E eu não sei se houve uma atualização. Foi bom você ter me dito, que eu vou dar uma olhada. Inclusive eu preciso até fazer atualizar essa aula, que esse curso de 15 aulas foi a versão 1. Eu preciso provavelmente nos próximos meses gravar a versão 2, né? Que com uma atualização dessas ferramentas, que elas estão antigas, sim, elas precisam ser atualizadas. A Franciele colocou que vai enviar para o grupo. Exatamente, Franciele, se fizer isso eu agradeço profundamente. Anexa o manual e fala, veja o manual, dúvida, por exemplo, tem um assunto que vocês devem ter assistido, que é cálculo do volume da amostra. Até eu brinco que cálculo do volume da amostra tira o sono de 10 em cada 10 mestrandos, né? 10 em cada 10 mestrandos passam algumas noites sem dormir, preocupados com o cálculo do volume da amostra. Assim, eu fiz um vídeo sobre isso, um vídeo de 15 minutos, mas só que assim, eu não tenho a pretensão de tirar a amplitude do assunto é gigantesca. Então eu só dei um exemplo de como usar o programa para fazer esse cálculo, mas existem várias outras possibilidades e o manual explica todas elas, tá? Ele vai explicando, se você tem uma coorte, como é que você faz um cálculo do volume da amostra, se você tem um caso controle, um estudo transversal. Então ele vai explicando passo a passo
tá? Usando diversas possibilidades em como fazer o cálculo. Eu acho que é bem interessante, legal. Muito obrigado, Franciele, muito obrigado mesmo, tá? Ida, inclusive, acabou de falar aqui no nosso grupo que abriu um curso online no Siga sobre como utilizar o aplicativo Biostat. Ah, que legal, Foi, beleza. aí ela pediu para avisar. Ah, show, beleza. Isso é importante. Mas É bom até para a gente se inscrever. é sim, é sim. Ah, e outra coisa, o Biostat, ele é um programa free, de graça, mas ele permite que você faça tudo. 90%, 99% das necessidades de vocês em estatística, vocês poderão suprir com o Biostat. O 1% que eu estou colocando do lado é porque ele tem um limite de observação. Por exemplo, se você está trabalhando com um banco de dados de 1 bilhão de pessoas, né, o Biostat ele não vai conseguir rodar. Mas se você tem 1.000 pessoas, 300, 500, 1.000, 2.000, 10.000 pessoas, você consegue rodar no Biostat com muita tranquilidade. Ele é um programa muito interessante, muito bom. E com ele vocês conseguem fazer tudo. Tem uma professora de epidêmio do departamento que ela usa a Biostat, é a prática dela, a epidemiologia, e ela usa a Biostat. Então, e tem uma coisa ainda mais importante, tá? Oi, Gislane, tudo bem? Oi, professor. E tem uma coisa mais importante, a gente está discutindo sobre o Biostat. E tem uma coisa mais importante, tem vários programas interessantes. Peraí, deixa eu só pegar colocar meu computador na rede que a bateria está acabando. Um instante só. Pronto, voltei. Então, e tem uma coisa mais importante ainda. Sabe o que é? Tem vários programas estatísticos famosos, Stata, o SPSS, Prisma e tudo mais. Só que esses programas eles são proprietários, você precisa pagar por ele, tá? Tinha uma época que eu comecei a usar o Stata, eu usava bastante o Stata, eu já usei o SPSS e depois disso eu comecei a usar o Stata. Para vocês terem ideia, a última vez que eu comprei, a gente precisa comprar a licença, tá? A última vez que eu comprei uma versão do Stata, eu acho que foi em 2012, custava $900. Então, são programas muito caros. E além disso, tem muita cópia pirata rodando por aí. Então eu vejo muita gente usando o programa pirata, tá? Só que tem um problema. Qual é o problema? Primeiro, eu já usei Stata uma vez e mandei o artigo para a revista, certo? Fiz uma análise, depois fiz o artigo, mandei para a revista e a revista simplesmente me pediu a licença do programa, tá? Então, graças a Deus eu tinha comprado, eu tinha licença, eu simplesmente peguei a licença, o número da licença e encaminhei, não teve problema nenhum. Porém, se eu não tivesse, tá? Isso poderia desencadear um processo por uso de programa pirata. Isso aí é Polícia Federal, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente utiliza esses programas que são proprietários, que precisam ser comprados, e pior ainda, usar um programa pirata e colocar isso num artigo científico. Quando você publica um artigo científico, aí você torna público. Então, você está espalhando para o mundo inteiro que você está usando um programa pirata. Você está entendendo qual é a importância disso, a dimensão desse erro? Então, é muito grave você estar utilizando um programa pago com uma cópia pirata. Então o Biostat não tem nada disso, ele é free, ele é naturalmente free, ele foi produzido pela Universidade Federal do Pará
e ele é disponibilizado livremente para todas as pessoas, qualquer pessoa pode usar, tá? De forma livre. Então essa é uma das grandes vantagens do uso do Biostat. Até Gislane Franciele falou que tem um curso online de Biostat, parece que Ida estava divulgando isso. É interessante dar uma olhada nisso, tá certo? E aí, contem-me mais, como é que estão? Eu quero saber as dificuldades de vocês. Eu estou sabendo que existe dificuldade na ativação do módulo de análise de dados do Excel, que eu tenho que dar uma olhada, tá? Que pode ser uma atualização do Excel, às vezes o Excel atualiza e alguns comandos que existiam deixam de existir. Isso é frequente. Eu tenho que dar uma olhada, porque esses vídeos foram produzidos, eu acho que foi antes da pandemia. Eu aproveitei a pandemia e fiz aquilo tudo. Então é na faixa de, na época, deve ter sido produzido em 2019, 2020, por aí, tá? Então já tem aí uns 4 ou 5 anos que eles foram produzidos. Pode ser que em alguma atualização a gente tenha perdido. Inclusive eu vou gravar uma atualização daqueles vídeos, deixar eles mais modernos, né, em algum momento ao longo desse ano e início do próximo. Mas qual é a dúvida de vocês? Vocês ainda têm alguma dúvida, alguma dificuldade? Então, eu acho que Vanessa, chegou até prova de hipótese. A prova de hipótese, isso é. Beleza. A prova de hipótese é uma porta de entrada para um assunto muito importante, tá? Então, imagina o banco de dados que vocês estão trabalhando, aquele banco de dados de hipertensão, né? Eu fiz um banco com 50 linhas, né? Tem 50 linhas, 50 pessoas com hipertensão arterial, tá? Imagina que aquilo ali pode ser as pessoas que trabalham no HU, entendeu? Então, não é, tá? Eu estou só colocando uma hipótese. Aquele banco eu inventei, eu simplesmente fui lá e inventei aquele banco, tá certo? Ele é totalmente ficção. Mas imagina que eu estou querendo avaliar hipertensão arterial dentre os funcionários do HU. Cara, são mais de 1.000 funcionários, 2.000 funcionários. Eu teria muita dificuldade em avaliar a doença hipertensão arterial na população dos funcionários do HU. O que é que eu posso fazer? E o que é que eu devo fazer? Eu devo coletar uma amostra. Eu vou lá, sorteio uma amostra de 50, 100 pessoas e avalio essas 100 pessoas, essas 50, 100 pessoas. É aquele banco de dados, tá? Quando eu avalio a hipertensão dentre as 50 pessoas, eu estou fazendo uma análise descritiva. Mas, na verdade, o meu interesse não é avaliar a hipertensão das 50 pessoas que estão naquele banco. A minha intenção é avaliar a população dos funcionários do HU. Então, a partir daquelas 50 pessoas, eu vou ter uma ideia de como está a saúde dos funcionários do HU inteiro. Entendeu? Então, o objetivo da estatística é esse. Então, quando vocês estiverem trabalhando com aquele banco de 50 pessoas, imagina que aquilo ali é uma amostra de algo maior, tá? Então, ela é uma amostra de uma população de 1.000, 2.000 pessoas, tá? Então, e esse jogo de analisar a amostra para chegar até a população, o nome disso é inferência. E a partir da aula de prova de hipóteses, que é a aula 10, vocês entram na inferência, vocês começam a lidar com inferência. Então, intervalo de confiança, Q-quadrado, TST, testes não paramétricos como o Wilcoxon, como Spearman, todos esses testes eles fazem parte de um capítulo chamado inferência, análise inferencial. Então é muito importante que vocês compreendam. Então a ideia não é transformar vocês em estatísticos, né? Mas que vocês comecem a compreender, certo? O que é a análise estatística, como usar e qual o alcance dela, certo? Sempre a gente deve considerar que a estatística ela é um personagem coadjuvante, certo? Ela nunca vai ser um personagem principal, embora algumas pessoas deem muito valor, porque a estatística do meu trabalho, a estatística da minha tese, a estatística da minha dissertação,
mas ela precisa ser coadjuvante. Ele é um instrumento que nos ajuda a pensar, que nos ajuda a decidir. Então, estatística é um instrumento de decisão, tá certo? Então é basicamente isso, é dessa forma que vocês têm que lidar com estatística. E aí? Dúvidas? Então, diga. Não, professor. Não, eu Tranquilo. consegui fazer minhas atualizações, está pendente só a aula dessa semana, o resto eu vi todos os vídeos. Eu, até o momento, estou sem dificuldade. Essa Até o dificuldade. momento. Você está conseguindo seguir reproduzindo? Você está conseguindo reproduzir, né, Gislane? Beleza, tá ótimo. Tô. Então, ó, é o seguinte: esse curso é feito todinho para vocês lidarem com ele sozinhas, tá? Então, o professor ele entra muito mais como tutor do que professor. Então, os vídeos eles são todos autoexplicativos de uma forma tal que vocês vão fazendo o curso na velocidade que vocês podem fazer. Inclusive, vocês podem repetir o curso quando vocês quiserem, né? Então, o curso está disponível. Vocês podem fazer, refazer, e ele é todo... depende unicamente de vocês não dependem do professor para isso. E por isso é que eu disponibilizei banco, programa e tudo certinho, para vocês irem acompanhando. Os encontros que a gente tem, eles servem para isso, tá? Para para eu entender em que pé vocês estão, se vocês estão tendo alguma dificuldade e ajudar vocês a não pararem, tá? A tocarem a vida, tá certo? Então a ideia é mais ou menos essa. Os encontros da gente seriam na sexta-feira, mas só que essa sexta-feira especificamente eu tenho uma defesa marcada à tarde lá, e provavelmente eu não vou conseguir encontrar vocês, tá certo? Mas a gente pode combinar assim, o encontro seguinte seria a próxima sexta-feira, mas se nesse meio tempo vocês tiverem algum problema, vocês podem me acionar e a gente combina de encontrar novamente até a próxima reunião, tá certo? Beleza? As outras que não estão aqui, vocês podem passar para elas. Eu vou fazer a mesma coisa. Esse vídeo está sendo gravado, eu vou disponibilizar para vocês daqui a pouco, tá certo? E os outros colegas que tiverem qualquer dificuldade podem entrar em contato comigo, tá certo? Certo, Professor. Aí será na próxima sexta, sem ser essa Sem outra ser no mesmo essa, horário? a outra, às 13h30. Isso. Ok? Tranquilas? Beleza. Então é isso. Agora, mais alguma coisa? Nada. Eu tenho aula agora da graduação. É uma coisa totalmente. Se eu atrasar um minuto, eu detono. Valeu. Então, gente, é isso aí, tá? Então, qualquer problema pode me acionar, tá certo? Beleza? Um abraço para vocês. Até já. Tchau.